Cirineu ajuda Jesus a carregar a cruz. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz, eu convido agora o grupo de oração Rainha da Paz a colocar o banner. Depois de zombar dele, tiraram-lhe o manto vermelho e o vestiram com suas próprias roupas. Daí, o levaram para crucificar. Ao saírem, encontraram um homem chamado Simão, que era de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. Um desconhecido que voltava do campo foi forçado a carregar a cruz de Jesus. Não sabia quem era Jesus, e muito menos que era o Filho de Deus. Mas o importante mesmo é que no momento da necessidade soube emprestar seus ombros a quem não os tinha, soube oferecer suas forças a quem já estava sem forças, soube tomar sobre si a cruz de quem já não podia carregar. Na criação, todos os modos de vida se encontram interligados: o ar, as águas, as florestas e matas, os animais e o ser humano, conjunto que se denomina biodiversidade. Uma mata cortada implica em sofrimento para os animais e coopera para o desequilíbrio do clima. Uma espécie de peixe ou de animal que se extingue implica em danos para toda uma cadeia, ou seja, faz pensar sobre os outros seres, sobretudo de milhões de seres humanos que já estão com dificuldade para obter água potável e extrair da terra o sustento em virtude de seca. Verônica enxuga o rosto de Jesus. Nós vos adoramos, o Cristo, e vos bendizemos. porque pela vossa santa cruz, ministro do mundo. Eu convido agora o grupo dos vicentinos a colocar o banner na cruz. De tal forma, ele já nem parecia gente, tanto havia perdido a aparência humana, que muitos se horrorizaram com ele. Uma piedosa mulher enxugou o rosto de Jesus. Suor e sangue cobriam o seu rosto, todo ensanguentado. De repente, Verônica, corajosa e solidária, passa entre os soldados, se aproxima de Jesus com suas mãos trêmulas e carinhosas, enxuga o seu rosto. Na toalha ficou gravado o retrato do Senhor. É a única imagem que Jesus quis nos deixar. Temos a foto do servo sofredor, anunciada pelo profeta Isaías. Tão desfigurado estava o seu rosto que não parecia de homem. Não tinha graça nem beleza para atrair o nosso olhar, e seu aspecto não podia cativar-nos. Na verdade, ele tomou sobre si as nossas doenças e carregou as nossas dores. O castigo que nos salva pesou sobre ele, e fomos curados por suas chagas. Nesta via sacra, caminhamos com Jesus desfigurado e abatido até o Calvário, tendo em nossas mãos a toalha de Verônica. Queremos reconhecer o Senhor na face deste planeta, já desfigurado pelos maus tratos, o que ameaça a sua biodiversidade e impõe grande sofrimento. Pela segunda vez, nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz, ministro do mundo. Convido agora o movimento jovem TLC e o setor 8 para colocarem o banner sobre a cruz. Era o mais desprezado e abandonado de todos, homem do sofrimento, experimentado na dor, indivíduo de quem a gente desvia o olhar, repelente, dele nem tomamos conhecimento. Jesus caiu diversas vezes no caminho, já sem forças e sofrendo as consequências da terrível flagelação, ao quebrado pelo peso da cruz,
Invadido pela dor do abandono dos amigos, Jesus tropeçou e caiu mais de uma vez. Jesus fez sua oração do salmista: eu sou um verme e não um homem, o opróbrio dos homens e o desprezo da plebe. Todos os que me veem zombam de mim, descerram os lábios e maneiam a cabeça. A atitude do ser humano em sempre visar lucro, usando dos recursos do planeta sem pensar nas consequências, para com este ser vivo, impôs flagelo a muitas partes do planeta. Geleiras estão derretendo, rios estão morrendo, o mar está superexplorado, mas da metade das matas e florestas foram dizimadas. Por isso, o clima está se desequilibrando. São sinais de que o planeta está sucumbindo ao desprezo. Oitava estação, Jesus consola as mulheres. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz relistes do mundo. Convido os membros da pastoral familiar, coloquem o banner. Seguia-o uma grande multidão do povo, bem como de mulheres que batiam no peito e choravam por ele. Jesus, porém, voltou-se para elas e disse: mulheres de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmas e por vossos filhos. O estado de Jesus era desolador, mas certamente era mais desolador o estado daqueles que tramaram a morte e causaram as dores de Jesus, dos que condenaram à morte, segundo a cartilha da justiça dos poderosos. Jesus, que sabia de sua inocência, então disse às mulheres: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes sobre vós e vossos filhos. Grupos econômicos poderosos exploram bens da criação até a exaustão e fomentam o consumo, condenado a vida no planeta à morte. Muitos dos bens do planeta já se encontram saturados. Que planeta legaremos para as futuras gerações? Com o atual ritmo de exploração destes bens, o que restará para os seres humanos que ainda virão a este planeta? Então, chorai por vossos filhos. Nona estação, Jesus cai pela terceira vez. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos. Convido os grupos de evangelização e a pastoral da saúde para que coloquem o banner na cruz. Eram, na verdade, os nossos sofrimentos que ele carregava. Eram as nossas dores que levava às costas. E a gente achava que ele era um castigado, alguém por Deus ferido e massacrado. Jesus cai duramente pela terceira vez. Faltavam poucos metros. Abatido, ferido, verdadeiro trapo humano. Ele cai por terra mais uma vez, abrindo ainda mais as chagas e os ferimentos. Em silêncio, nada reclamou. Apenas ofereceu a sua caminhada dolorosa a Deus e aos irmãos. Passou a vida fazendo bem, anunciou o reino do Pai e acabou sendo rejeitado, sobretudo pelos que viam os seus interesses contrariados e não queriam um mundo novo de justiça e paz. Unimo-nos ao seu fracasso, tendo presente que o reino da paz é fruto da justiça e da conversão. Nossa sociedade precisa de conversões rápidas e profundas, como em relação às suas fontes energéticas, que precisam ser menos poluidoras no cultivo do campo. A criação precisa ser mais respeitada. Ela já não suporta desmates e queimadas, e nem suas águas serem contaminadas. Jesus é pregado na cruz. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz
Eu convido agora o setor 2, Santa Teresinha do Menino Jesus, que procedam à colocação do banner. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram Jesus e os malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Nu, aos olhos de todos, Jesus foi estendido sobre a cruz. Grossos pregos perfuraram seus pulsos. Os pés também foram pregados. Junto com ele foram crucificados 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. As cruzes são erguidas com os corpos dependurados. Jesus ouviu injúrias e perdoou. Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Ouve o pedido do bom ladrão. Hoje ainda estarás comigo no paraíso. Teve preocupação com a sorte de sua mãe e confiou ao discípulo amado: eis aí a tua mãe. Jesus exerceu o cuidado para com os seus até o fim e a todos procurou salvar. Não se descuidou desta responsabilidade. Por isso, soube ouvir a voz do ladrão que lhe pedia a salvação e procurou confiar a sua mãe aos cuidados de alguém que lhe pudesse amar como ele. O cuidado para com a mãe simboliza o cuidado para com a fonte da vida. Se hoje o planeta se encontra aviltado e demonstrando desequilíbrios, como nas mudanças climáticas, é porque o ser humano não tem cuidado devidamente da vida e de suas fontes. Uma sociedade que trunca a vida irresponsavelmente com contraceptivos e não valoriza a vida em sua gestação, também não será capaz de cuidar devidamente da criação. 12ª estação, Jesus morre na cruz. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Eu convido agora o setor 1, Nossa Senhora do Rosário, que coloque o banner sobre a cruz. Meu Deus, por que me abandonaste? Dando um forte grito, Jesus expirou. Nesse momento nós nos ajoelhamos e fazemos um momento de silêncio. Quem puder que ajoelhe. Por volta das 3 horas da tarde, antes do desenlace final, Jesus gritou com voz forte: meu Deus, por que me abandonastes? Jesus encontrava-se nu, impotente, totalmente abandonado diante do Pai. Jesus não tinha nada para se agarrar. Pelos critérios e lógicas humanas, fracassou completamente. Apesar de tudo, desaparecer no final de tudo, estar próximo, Jesus confiou ao Pai, gritou: meu Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Tudo está consumado. Jesus morreu abandonado na cruz, pendeu entre o céu e a terra. As trevas invadiram a terra, o véu do templo rasgou-se. O abandono conduz à deterioração e morte. Este processo ocorre com muitas pessoas que não têm nem onde residir. Estão nos centros das cidades ou nas periferias. Muitas vindas da roça onde viviam e de onde foram expulsas, porque com a mudança do modo de produzir, já não são necessárias. A muitas só resta uma condição de mendicância, que por si é um grito de morte. A criação também geme em dores pelo que a sociedade industrial vem lhe fazendo.
A princípio, este grito também é de morte, denunciando a exploração para além de suas possibilidades de se manter sustentável. Até quando permaneceremos insensíveis aos gritos de morte que não são ecoados pelos meios de comunicação, mas que são de morte? Jesus é descido da cruz. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos. Porque pela nossa Santa Cruz é isto. Eu convido agora as filhas de Maria que coloquem o banner sobre a cruz. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis a tua mãe. A partir daquela hora, o discípulo a acolheu junto de si. Jesus estava morto. O silêncio invadiu a terra, o céu e a terra. Maria chorou e o seu filho. Um soldado perfurou o lado e o coração. José de Arimateia e Nicodemos desceram o corpo do Senhor, ungiram-no e o envolveram em faixas de linho com perfumes. Maria recebeu em seus braços o filho despedaçado, inerte e pesado. Acariciou o corpo, frio e imóvel, e assim rezou: Meu filho, o que fizeram contigo? Anunciastes o evangelho da vida, cuidastes de todos e da criação, servistes e não dominastes, mostrastes o caminho para um novo modo de viver, sem exclusões e de profundo respeito uns aos outros, e a obra da criação do Pai. Restituístes a vida a tantos, e mesmo assim se uniram para te tirar a vida. Meu filho, o que mais deverias ter feito? Nesta via sacra, com Maria, acolhemos em nossos braços o corpo do Senhor. E nos lembramos de tantas situações de morte em nosso planeta, de crianças infectadas pela falta de saneamento e água, dos expulsos da roça pelo agronegócio e subsídios dos países ricos, e pelas condições climáticas desfavoráveis ao cultivo da terra, de espécies animais em já extintas e outras que beiram a extinção, de matas e florestas já dizimadas ou em desmatamento, das águas poluídas por fertilizantes e agrotóxicos e do ar poluído por gases que aumentam a temperatura, o que tem gerado morte com as mudanças climáticas. Cremos que Jesus morto continua a pregar a instauração do reino da justiça. Jesus é sepultado. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Eu convido agora os catequistas da primeira Eucaristia e da Crisma que coloquem o banner sobre a cruz. Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, fica só, mas se morre, produz muitos frutos. José de Arimateia depositou o corpo de Jesus num túmulo que estava cavado na rocha e rolou uma pedra sobre a porta do túmulo. Depois de purificar e ungir o corpo de Jesus, José de Arimateia envolveu-o num lençol limpo e depositou-o no seu próprio sepulcro, inteiramente novo, que fora cavado na rocha. Tanto em vida quanto na morte, o Filho do Homem não teve onde reclinar a cabeça. Seu corpo estava morto, mas sua vida escondida em Deus.
Nesta via sacra, solidários com Jesus e unidos às comunidades e a todas as pessoas que sofrem e lutam pela vida, cremos em Jesus Cristo, que padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu aos infernos. Cremos que a morte é a passagem necessária para a plenitude da vida. Somos como um grão de trigo, que ao morrer produz vida e ao ser enterrado rompe o chão e cresce. Por isso, a fé nos diz que os gritos da natureza que gemem dores de parto, que chamam a atenção para a situação em que se encontra a vida do planeta, por outro lado, alardeiam a esperança. A morte de Jesus significa a sua solidariedade para com nossas mortes. Mas a última palavra de Jesus para nós não é morte, pois ela entra na morte para vencê-la.